Então, aula de português, nós vamos aqui no nosso livro na página 48, 49, que ontem a gente ficou para ler o texto sobre Dédalo e Ícaro, falando sobre a mitologia. A gente ontem falou sobre a mitologia, sobre o HQ, certo? HQ que é uma história em quadrinhos, uma arte sequencial, que usa linguagem verbal e não verbal, e também usa os balões para se comunicar com as pessoas. Às vezes tem humor, às vezes tem crítica, às vezes tem reflexão. Oi? Ah, muito bem. Você fez esse o ano passado, né? Ah, ficou muito legal. Quando voltar às aulas, aí você leva para dar uma olhada, viu? Eu quero ver na escola. Você leva que eu quero ver na escola. Não esqueça. Então, nós temos aqui uma leitura em quadrinhos, certo? E nós temos essa questão do Dédalo e do Ícaro, que é justamente figuras mitológicas. Eu disse que a mitologia faz parte de toda a civilização. Tem a mais famosa das mitologias é a mitologia grega. Mas temos a mitologia nórdica, temos a mitologia indígena, certo? Temos, por exemplo, o deus do trovão é Tupã, né? Então é a mitologia, no caso, a mitologia. Então nós temos aqui um quadrinho, só que meu livro está muito pequenininho. Rebeca, você pode ler para mim os quadrinhos? Posso. Pronto, por gentileza, você lê para mim. Dédalo era um artista brilhante que trabalhava para o rei de Atenas. Duas estátuas que não podiam falar. Ele tinha um sobrinho, Talo, e Talo era um rapaz inteligente. Ele inventou a serra, o compasso e a roda de oleiro. Mas Dédalo, com inveja do talento do sobrinho, empurrou do telhado do templo. Vendo cair a deusa Atenas, transformou numa perdiz e saiu voando. Mas o corpo de Talo jazia no chão. O Dédalo receou ser castigado. Então ele e o filho Ícaro fugiram para Creta, onde o rei Minos os acolheu muito bem. Dédalo fez muitas estátuas, templos, móveis e para o rei Minos. Construiu também um labirinto onde morava o Minotauro como menor de gente. O rei Minos temia que Dédalo revelasse o segredo da saída do labirinto. Decidiu aprisionar para sempre ele e seu filho Ícaro na ilha. Continue. Mas Dédalo com uma ideia. Os dois saíram no banco de Creta com pássaros, colando e amarrando penas com selho e com linhas. Eles fizeram dois belos pares de asas. Ao colocar as asas em Ícaro, Dédalo o advertiu. Não foi muito perto do mar, para não vazasse, nem muito perto do sol, senão a cera derrete. Então Dédalo e Ícaro contaram tudo. Em terra, as pessoas se admiravam, pensavam estar vendo Deus. A princípio, Ícaro se manteve junto do pai, mas logo ele se deslumbrou, fascinado com a luz do ar. Ele foi subindo cada vez mais alto, cada vez mais perto do sol, até ser envolvido por seu brilho quente. De repente, Ícaro sentiu a cera se derretendo e viu apenas flutuando as borboletas. Seus braços não o sustentaram no alto e ele caiu em direção ao mar. Nesse meio tempo, Dédalo havia perdido o filho de vista.
castigado, fazendo com que Ícaro morresse numa queda exatamente como está. Ok, então aí nós temos a história da mitologia grega sobre Dédalo e Ícaro, né? Aquele que tinha as asas de cera e terminou morrendo porque saiu voando em direção ao sol. Continuando na página 53, exercício que eu já pedi nas outras aulas, e quem não tem o livro vai pegar, pedir a da página e vai fazer o exercício no caderno, tá certo? Só para a gente resolver algumas questões, o número 2, ele diz assim, vamos resolver o 2. No início da história, Dédalo tinha um sobrinho que era seu discípulo. No início da história, Dédalo tinha um sobrinho que era seu discípulo, Talo. Discípulo é o nome dado a quem aprende algo com outra pessoa. O que Talo aprendia com Dédalo? O que é que ele aprendia com Dédalo? Ele aprendia a fazer estátuas. Muito bem. Aprendia a fazer estátuas, a criar, certo? Então nós temos aí a resposta, que é justamente fazer estátuas, criar. Aí vem a letra B. Que criações são atribuídas a Talo? Serra, compasso e a roda de oleiro. Muito bem, parabéns. A criação da serra, do compasso e da roda do oleiro. Que sentimento a criatividade de Talo despertou em Dédalo? Que sentimento? Foi alegria ou foi inveja? Inveja. Muito bem, foi inveja, viu? Foi inveja. Ele ficou com inveja da pessoa. Aí tem um mapa mundo e a Grécia no continente europeu. Aí tem as outras questões. E vamos ler o texto de Dédalo na página 54. Página 54. Cadê Samantha? Quem é esse Galaxy 5, hein? Sou eu, professor. Ah, é João, né? É. Certo. João, lê para mim aí, por favor, João. João Vitor. O texto da página 54, por favor. Dédalo, Sim, Dédalo. o labirinto do qual Teseu escapou, graças ao fio de Ariadne, fora construído por Dédalo, um artifício habilidosíssimo. Era um edifício com numerosos corredores tortuosos que davam uns para os outros e que pareciam não ter começo nem fim, como o rio meandro, que volta sobre si mesmo e ora segue para diante, ora para trás, em seu curso para o mar. Dédalo construiu o labirinto para Minos, mas depois caiu no desagrado do rei e foi aprisionado em uma torre. Conseguiu fugir da prisão, mas não podia sair da ilha para o mar, pois o rei mantinha severa vigilância sobre todos os barcos que partiam e não permitia que nenhuma embarcação zarpasse antes de rigorosamente revistada. Minos podia vigiar a terra e o mar, mas não o ar, disse Dédalo. Tentaria esse caminho, pois então a fabricar asas para si mesmo e para seu jovem filho Ícaro. Uniu as penas, começando das menores e acrescentando as melhores, de modo a formar uma superfície crescente. Prendeu as maiores com fios e as menores com cera, e deu uma curvatura delicada. Como as asas das o menino Ícaro de pé ao seu lado, ora correndo para ir apanhar as penas que o vento levava, ora modelando a cera com os dedos e prejudicando com seus sorrisos o trabalho do pai. Quando afinal o trabalho foi terminado, o artista, agitando as asas, viu-se flutuando e equilibrando-se no mar. Em seguida, equipou o filho da mesma maneira, ensinou a voar, como a águia ensina ao filhote, lançando ao ar do elevado ninho. Ícaro, meu filho, disse, quando tudo ficou pronto para o voo,
Recomendo-te que voes a uma altura moderada, pois se voares muito baixo, a umidade emperrará tuas asas. Se estares muito alto, a lua as derreterá. Conserva-te perto de segurança. Tinha um rosto perto de suas mãos tremiam. Beijou o menino sem saber que era pela última vez. Depois, elevando-se em asas, vou encorajando o filho a fazer o mesmo e olhando para trás, a fim de ver como o menino manejava as asas. Ao ver os dois, o lavrador parava o trabalho para contemplá-los, e o pastor apoiava-se no cajado, voltando aos olhos para o ar. Atônitos antes se viam, e julgando que eram deuses aqueles que conseguiam cortar o ar de tal modo. Os dois haviam deixado Samos e Telos à esquerda e Lebirintos à direita. Quando o rapazinho, estudante, com voo, começou a abandonar a direção do companheiro e a elevar-se para alcançar o céu. A proximidade do ardente sol amoleceu a cera que prendia as penas e estas desprenderam-se. O jovem agitava os braços, mas já não haviam penas para sustentá-lo no ar. Lançando um grito dirigido ao pai, mergulhou nas águas azuis do mar e, daquele guinante, recebeu Ícaro, onde estás? Gritou o pai. Afinal, viu as penas flutuando na água e amargamente lamentando a própria arte. Enterrou o corpo, denominou a região Icária, em memória do filho. Dédalo chegou são e salvo a Sicília e um tempo a Apolo, lá depositando as asas que ofereceu ao Deus. Então, obrigado, João, muito boa leitura. Olha, nós temos aí então a vista do rio Meandro, certo? Lá na Turquia. Esse rio é bem citado na mitologia, tá certo? Nós temos aí Thomas Buffin, ele era escritor dos Estados Unidos e que ele escreveu vários contos a respeito dos mitos. O que é um conto? Quem não tem um livro, quem tem um livro, escreve aí do lado conto, 2 pontos. Conto. Conto, 2 pontos. Gabi. Aí escreve aí, conto, 2 pontos. Conto, C-O-N-T-O. Conto é uma história curta com poucas personagens. É uma história curta com poucas personagens. Ok? Todo mundo escreveu? Sim. Beleza. Sim. Então aqui nesse conto nós temos o narrador falando sobre a história de Ícaro, e tem a personagem de Ícaro, se passa num lugar determinado, certo? E então nós temos poucas personagens, é uma narrativa, isso é a definição de conto, a narrativa curta com poucas personagens. Então nós temos essa definição. Então esse Thomas Buffin, ele escrevia contos e justamente ele pegava contos da mitologia. Então nós temos aqui um exemplo do texto dele que foi traduzido para o português. Na página 56, que foi o texto também que eu mandei fazer em casa, página 56, eu vou perguntar no número 2, diz assim: releia a fala de Dédalo a seguir e responda as questões no caderno. Minos pode vigiar a terra e o mar, mas não o ar. O que Dédalo quis dizer com esta frase? História de Ícaro. Como é que
aliás, como é que Dédalo seria capaz de se libertar? Seria pelo ar? Pelo ar. Pela terra não dava, porque estava sendo vigiado. Pelo mar também não. Então, ele criou essa questão das asas para ir pelo ar. Vamos lá. Possuía uma qualidade determinante para que conseguisse planejar uma maneira de fugir da ilha com seu filho. O que é que ele era? Qual era a profissão dele? Ele era o quê? Ele mexia... Socorro, um abraço. Rogelma, um abraço. Hein? Ele era um fazendeiro. Ele era um fazendeiro? Sim ou não? Não. Não. Ele era um mecânico? Não, ele era um artista. Um artista, um artífice, certo? Um artífice. Então, respondam aí. A letra B é um artífice. O texto 2 e o texto 1 tem alguma relação? Fala mais ou menos do mesmo assunto? Sim ou não? Fala essa questão da mitologia, sim ou não? Fala sobre a questão da mitologia. Então, isso é chamado de intertextualidade. É quando um texto ele tem uma relação com outro texto. Um texto é história em quadrinhos e o outro texto é conto, tá certo? Então, quando isso ocorre, é chamado de intertextualidade. Textos diferentes que falam sobre o mesmo tema. Tem uma relação de temas. É bom lembrar sobre isso. Como nós estamos quase no final, vamos ver aqui, eu tinha outra coisa programada. Olha, na página 57 tem outro quadrinho aliás, o mesmo quadrinho de Dédalo, certo? Que tipos de balões tem aí nesse quadrinho? Tem balão de fala? Tem um balão de fala e tem um balão de pensamento. Muito bem, coloque aí. Balão de fala e balão de pensamento. Coloque, escreve aí perto do texto, ou escreve aí perto do texto, quem não tem livro vai pegar depois. Na página 58, nós temos aí um quadro, certo? E tem as diferenças que vocês devem preencher no livro de vocês, sobre a história em quadrinhos e a história em prosa, o conto, certo? Obrigado, José Paulo. Vamos lá, nós sabemos que uma narração, ele tem uns elementos que eu já ensinei na sala de aula, no primeiro bimestre. Eu disse que existem as personagens, existe o narrador, existe o espaço, né, que é o local, existe o tempo, e nós temos aqui algumas observações. No primeiro quadrinho, na história em quadrinhos, as personagens são Dédalo, Ícaro e Talo. E no segundo quadrinho, no segundo texto, quais são as personagens? Dédalo faz parte do segundo texto. Ícaro faz parte do segundo texto. Não. Sim, ele não voou lá e tal. Dédalo faz parte? Sim. Sim, então você vai preencher aí com Dédalo, Ícaro, Teseu. Aí vou pular para o tempo, porque isso aqui a gente vai retomar na próxima aula, que já está acabando. O tempo termina
determinado ou indeterminado? O tempo ele é determinado, ele começa no mês, numa semana, numa hora tal, terminou noutra hora tal, ou ele é indeterminado, não se fala em tempo. Determinado. É indeterminado. Então, onde tem o nome tempo, você coloca tempo indeterminado. Nós sabemos que existe um narrador. O narrador, ele pode ser observador ou ele pode ser personagem. Personagem é quando participa da história e narrador, observador, quando ele só observa a história. Nesse tipo de texto, narrador, observador. E na prosa, existe o narrador ou o narrador, personagem? Personagem? Não. É narrador observador. Porque ele diz assim, Dédalo pegou, fez as asas, voou e tal, e caiu no mar. Se ele tivesse dito, eu sou Dédalo, eu sou Ícaro, fiz as asas, caiu no mar e tal, etc. Eu caí no mar, quando ele usa sempre o eu, então esse é narrador, personagem. Mas narrador observador é aquele que só diz assim, ele fez isso, ele aconteceu isso, ele fez aquilo. No caso, como ele está citando a história de Ícaro, é um narrador observador. Coloque aí onde tem narrador. Podemos? Sim. Então, nós temos aqui coesão e coerência. Na próxima aula a estudar sobre isso, viu? Vamos encerrar a aula de hoje. Nós temos questões, exercícios lá no Google Sala de Aula, certo? Vai lá em português, vai lá também em inglês e tem essa questão dos exercícios para serem feitos. Cumpram os exercícios nas datas determinadas. Se tiver tempo livre, vai lá e faz o exercício no tempo que for no tempo acumular. Se você vai ser difícil para colocar tudo em dia, tá bom? Então desejo um bom dia para vocês, feliz Dia das Mães, Deus abençoe e que... Oi, o que é isso, Ivone? Ah, tu vai dar tua mãe isso, é? Não, é só assim. Ah, tá certo. Então, feliz Dia das Mães para todo mundo, certo? Tem atividade lá no Google Sala de Aula, eu vou passar mais ainda e vocês vão observar tudo direitinho e fazer, porque nós já estamos no segundo bimestre, viu? Então, até a próxima aula, se Deus quiser, e tudo de bom para vocês. Tchau, até a semana que vem comigo, né? Porque tem as outras aulas, viu? Tá certo? Tchau. Tchau, professor. Tchau, João.